Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, detalhes da casinha. E no vídeo de hoje eu vou trazer ideias de como tá decorando aí prateleira com aquilo que a gente tem em casa. Você pode levar essa ideia para outros cantinhos. E hoje eu trago uma ideia que veio na minha cabeça. Eu tenho feito algumas coisinhas lá pro quarto verde, né? E o quarto verde vai ser verde, branco, claro que vai ter outro estoque de outras cores, outros tipos de madeira, mas eu chamo quarto verde porque a pintura é verde lá, né? E a cabeceira também eu comprei verde e tal, para vocês entenderem de que quarto eu tô falando. Bom, pessoal, eu tenho já há muito tempo esse tripé de ferro aqui, ó, que é um tripé de colocar planta. Ele vem 3 pratinhos de planta para você comprar 3 suculentas ou 3 plantinhas que você queira e colocar planta, mas eu nunca compro planta e eu também não funciono muito bem com suculenta e nem com cacto, né? Eu não sou muito boa mãe de planta, apesar de amar plantas. Mas o que acontece? Eu nunca comprava. E aí ficava esse suporte lá na chuva, meio que inútil. E aí, recentemente, vocês viram que eu peguei a prateleira que está lá na cozinha, que tinha 3 andares, e retirei uma madeira para ficar só com 2 andares, para eu usar ela no espaço do cantinho do café. E aí me restou essa madeira, que estava do lado do micro-ondas, vocês já viram nos vlogs, né? E na máquina, veio protegendo minha máquina essa madeira. E aí eu falei, vou guardar. E apesar de elas serem de cores diferentes, não tem problema. Eu posso tentar clarear essa ou escurecer a outra, mas isso não me importa nesse momento não, tá? Que eu tô usando aquilo que eu tenho, tá, gente? Mais pra frente eu vou comprar decoração, mais pra frente vai ajeitando as coisas, mas por hora, usando o que eu tinha, eu queria dar essa dica aqui pra vocês, tá? Eu peguei o gancho com o primeiro suporte de botar a primeira planta, que ele é um triângulo, né? Eu coloquei a prateleira aqui, ela não está grudada ainda. Quero grudar porque dependendo do enfeite que eu colocar, vai pesar. Então, quero grudar a madeira nesse, nesse ferro com algum tipo de cola. Pode ser até a quente mesmo inicialmente. E usar ela lá no quarto verde, tá, pessoal? Para a gente ir mudando as decorações. Prateleira é uma dica muito legal para você usar em tudo quanto é canto, porque dá para você brincar com pequenas decorações, né? E dá para cada hora você trazer uma decoração para o quarto, para a sala, para a cozinha. Dá para brincar bastante. Nesse momento ela vai continuar com uma cor de uma cor de outra, tá? Mas depois eu vou tentar escurecer um pouco mais a de baixo ou clarear de cima. Por hora vou usar o que eu tenho. Então aqui, pessoal, no primeiro andar eu coloquei essa palavra amor, que não tá realçando muito porque tá na parede branca, né? E lá eu não sei se ela vai ficar numa parede que é verde ou numa parede que é branca. Dependendo da onde ela for ficar, eu dou um detalhezinho nela para essa palavra amor realçar, tá, gente? Mas por hora eu vou manter branco mesmo. Aí, por isso não vai realçar aqui, tá? Mas está escrito amor. E ela é antiga lá da loja de R$ 1. Aí, mais pra frente, eu dou um toque nela de cor de rosa, porque lá tem flores rosa, né? Dou um toque nela aí na palavra amor ou não, tá? Aí eu botei essa plaquinha aqui, sozinha no meio, e na prateleira de baixo coloquei um porta-retrato com a foto do casal. Do lado de cá, como eu não tenho decorações, estou tirando de um lugar e pondo em outros. Então, eu tinha essas 4 pedras que meu sobrinho me deu. Como eu falei, eu construí essa escultura aqui, colando com cola quente em cada ponta da pedra, formando uma escadinha, tá? E eu fiz aqui para ser um suporte de verdinho e também para ser um porta-velas ou um porta-incenso. Aqui dá para eu colocar tanto um incenso para queimar, quanto uma vela em pé aqui, ó. Dá para eu pôr uma vela em pé aqui. Então, é 3 em 1. Dá para ser escultura e dá para ser também porta-incenso e porta-vela, tá, gente? Consegue entender? E a pedra é algo que traz uma boa energia, né? Para casa, que é algo natural, é coisa da natureza. Aí coloquei um verdinho, e aí tô usando o que eu tenho. Então, desse lado eu usei uma escultura, a foto do casal, e aqui tem um baú, que tem um verdinho para trazer o verdinho, e tem um coraçãozinho dourado ali, ó, que lembra amor, quarto de casal, e aqui também tem um dourado dessa pátina que eu fiz, branco com
com dourado dos lados, na frente, na tampa. Então, achei que ficou bem bonitinho, ó. A ideia que eu tive de fazer desse tripé, né? Desse triângulo, na verdade, que era de planta e estava jogado lá na chuva, sem utilidade, uma decoração para o meu quarto, entendeu? Uma decoração para o meu quarto. Aí eu posso pintar até a prateleira de branco, enfim. Posso brincar aí. Inicialmente eu tive a ideia hoje e quis trazer nesse vídeo para vocês. Tem madeirinha sobrando aí? Tem algum tripé de planta? Tem alguma coisa que dá para suspender as prateleiras? Já coloca, e também se não tiver, é só comprar aquele suporte de pôr prateleira, né? E colocar, mas eu quis aproveitar o que eu tinha, olha que gracinha que ficou. Pronto, pessoal, para trazer uma mudança aqui na prateleira, que como eu falei para vocês, prateleira dá para a gente brincar com diversas decorações. Como eu tenho duas peças brancas, uma no centro da primeira prateleira e uma que é o porta-retrato, eu trouxe 2 pontos de marrom, que aí trouxe um toque de cor mais rústico, cada um com um verdinho do lado. Olha como que ficou uma gracinha, gente. E assim a gente vai brincando com aquilo que a gente tem, né? Não repara aqui a parede molhada, que na hora que eu limpei o tripé, que coloquei ele ali, molhou um pouco. Hoje tá frio, demorando de secar as coisas. Então aqui eu tenho a palavra amor, que foi eu que construí para ela ficar em pé, né? E embaixo também outra peça no centro branca e 2 marrons. E assim a gente vai brincando e decorando o nosso lar, né, gente? Com aquilo que a gente tem. Vocês estão vendo aí que eu tenho me virado com aquilo que eu tenho. E aí, gostaram da ideia? Bom, pessoal, quis trazer para vocês mais uma ideia aqui para a prateleira, tá? E pintei a plaquinha com esmalte rosa. Como lá no quarto verde tem rosa, e quando eu uso essa plaquinha lá é perto do meu da minha capa do álbum de casamento que tem rosa, então já pintei ela com a palavra amor rosa para realçar mais. Ficou bem bonitinho. E aí coloquei essa mini jarrinha aqui, rosa, branco e dourado. Tudo a ver, né? Ficou bem bonitinho. Eu acho que inicialmente vai ficar essa decoração na prateleira. E coloquei essas pedras aqui, que o amor da gente tem que ser como rocha, né? Forte, resistente. Então coloquei aqui. O que vocês acharam das ideias? Prateleira dá para brincar bastante, como eu falei. É uma coisa que é barato, dá para você investir em pequenas decorações, ou se a prateleira for grande, em grandes decorações. E dá para fazer várias ideias, né, gente? Eu amei demais. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tá, pessoal? E como eu falei para vocês, elas ainda estão cada uma de uma cor, mas vou tentar ver se eu escureço embaixo, ver se eu faço uma misturinha de pó de café, que é quando nesse horário que eu tô fazendo o vídeo, eu já lavei o pó da cafeteira, então talvez de amanhã em diante eu faça, mas o vídeo vai pro ar antes. E aí, mas não está me incomodando, de verdade não está me incomodando. Eu podia passar cândida na de cima também e deixar no sol, que clareia, mas não está me incomodando de verdade. Achei até um charme elas serem diferentes. E aí ficou bem bonitinho com esse rosa, ó. Os quadros do quarto verde tem as flores rosa, né? Então acho que vai casar super. E a plaquinha deu uma vida com a palavra amor rosa. Ficou muito fofinha. E é isso, pessoal. Muito bonitinho, ó. Tá secando ainda. Lindinho que ficou. Eu amei. Aí dá para brincar de várias formas. Gostaram? Eu gostei por demais. Achei que minha ideia foi super bacana. E aí, no detalhe da casinha de hoje, a ideia é sobre prateleiras, sobre como arrumar cantinhos. E por hora, hoje eu dei ideia de como arrumar aí prateleira, né? Espero que tenham gostado do vídeo.
Bom, pessoal, e da estante que eu mostrei para vocês, né, das prateleirinhas, sobrou 3 pratinhos das plantas. Eu jamais jogaria fora. Eu tinha a opção de fazer ele de porta-copos e de fazer ele um mini quadrinho para colocar naquela minha parede que eu tô colocando de memórias. Então, por hora, eu vou tentar fazer inicialmente mini quadrinhos. E aí, para que eu vou usar? Vou usar o pratinho das plantas. Tô usando aqui jogo americano para quase tudo, né, de minha decoração atual. Então, eu tenho esse verdinho, que como eu falei para vocês, tudo que for para aquela parede tem que ter toque de verde. Aí, tesoura para cortar, fita crepe para depois colar esse quadrinho na parede. Isso aqui é palito de churrasco para retirar a cola daqui e um marcador permanente para tentar cortar esse círculo aqui a partir do desenho que eu fizer. Quando a gente corta o desenho maior, quando chega no fundo que é menor, tem que aparar, né? Então, eu vou ver se eu vou deixar ele maior mesmo ou se eu vou diminuir para caber aí dentro. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, é basicamente pegar o marcador e fazer o círculo, tá? Esse meu jogo americano tá velhinho, tá manchado. Por isso que eu tô recortando meus jogos americanos mais velhos. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas eu tô só fazendo o círculo, ó. Aí eu vou fazer nos outros dois também. E depois é só cortar. Eu acho que eu vou deixar ele grande mesmo. Mas vamos ver aqui na hora de encaixar, né? A minha primeira opção é não deixar o preto aparente e colocar assim. Deixar todo o verde aparente. Tá conseguindo ver, gente? Nem sei. Ó, a minha primeira opção que eu quero é deixar ele assim, todo no verde. Para não deixar o preto aparente. Mas com o preto aparente ficaria assim, ó. Cortaria o círculo certinho. E colocaria o detalhe que eu quero aqui. Mas eu acho que para o que eu quero colocar aqui, colocar o círculo todo formado, seria melhor. Colocar aqui colado nas pontas. Endireitar aqui as pontas. E aí eu vou testar das duas formas. E aí a gente vai vendo como que fica. Vai aparando aí as pontinhas. Eu tô sem óculos, gente. Tá tão ruim esses tempos pra eu fazer as coisas. Preciso resolver isso do meu óculos. Então, basicamente é isso aqui. Vou passar cola nas bordas e vou ver como fica, tá? Bom, pessoal, já tô com meus 3 quadrinhos prontos e eu preferi deixar ele todo verde mesmo, tá? Aqui eu tenho duas opções e vou mostrar as duas para vocês. Porém, eu já decidi qual é a minha opção que eu vou fazer, tá? Bom, pessoal, eu tenho uma opção aqui, como aquela minha parede é uma parede que eu quero verde, de colar aqui com cola quente essa costela de Adão, de colar 3, fazer um quadrinho, tá certo? E tem uma opção também,
para ficar de dica para vocês, tá? Vai ficar assim, ó. Vocês sabem que eu uso na minha decoração o que eu tenho. Eu tenho esse pano aqui que eu não estou usando. Eu dividi ele em dois para aproveitar as figuras. E eu tenho aqui um passarinho que eu podia usar, tá? Um passarinho preto com roxo. Se eu quisesse, eu podia pintar a barriguinha dele de verde e colocar aqui, mas não é o caso, tá? Dava para usar ele assim mesmo, roxo. Aí eu podia colocar o passarinho aqui em um dos quadrinhos e duas florzinhas, ó, diferentes ou iguais, que aqui tem bastante coisa para aproveitar nesse pano, ó. Eu tenho listras que eu posso cortar aqui e fazer a barriga do passarinho. Eu tenho flores para reutilizar. Eu tenho flor de outra cor. Aqui eu tenho esse amarelo que eu posso aproveitar em qualquer coisa da minha decoração. Eu tenho a parte roxa e eu tenho toda essa parte aqui, ó, no preto. Então, esse pano tem bastante coisa para eu usar nos meus artesanatos e eu usarei. Eu tenho duas partes dessa. Inclusive, eu posso usar esses dois passarinhos, que eu tenho no outro, e no meio eu usar a folhagem da costela de Adão, tá? E eu acho que é o que talvez fosse o que vocês fossem preferir, que eu usasse o passarinho e as duas costelas de Adão. Então, eu vou cortar o passarinho, vou montar e vou ver como fica e aí vou decidir, tá bom? Bom, pessoal, vou mostrar para vocês a configuração que eu escolhi. E eu já colei estando sem gravar, porque precisa de um tempo para secar, né? Ainda tá secando, então eu gravei antes, não mostrei fazendo. Mas basicamente você vai pegar a tesoura, cortar o desenho do tecido que você quis e fazer a composição. Então o quadrinho eu escolhi deixar dessa forma. Apesar de que com o trio de costela de Adão ia ficar bem lindo também. Mas, como ele já tem aqui o fundo verde, a costela não vai realçar tanto. E eu queria que fosse o fundo verde. E também eu tenho um pouco a folhagem, para eu não empatar minha folhagem aqui presa no quadrinho, que vai ficar lá por muito tempo. E trouxe também cor, além do verde, para aquela parede. Então, agora é só colocar na parede. E que gracinha que fica, gente. Aqui no meio eu deixei o passarinho com uma florzinha no verde. E eu só colei com cola escolar, tá? Mas você pode usar a cola que você tiver. Cola tudo, cola rápido, mas cola bem, ó, tá? Então ficou assim, olha que composição linda com pratinhos de planta.